Meus queridos, eu quero chamar sua atenção para dois textos bíblicos. O primeiro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler apenas o versículo 26. O texto diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O segundo texto está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 14 até o final. Segunda carta de Pedro, para frente de Hebreus, Tiago. Antes da segunda carta de Pedro tem a primeira. Correto? Então tá bom. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Até que Ele venha. É o finalzinho do versículo 26 da carta de Paulo aos Coríntios. Até que Ele venha. Estou emprestando esse texto, esse termo do apóstolo para ser o título da mensagem desta noite. Meus amados, a Bíblia contém todo o conselho de Deus, toda ela. E você, quando pensa em todo o conselho, você está olhando desde Gênesis a Apocalipse, o propósito de Deus em relação às suas criaturas, nós, pessoas humanas. Ali mostra desde a criação, a queda do homem, o que Deus fez para que seria entendido como a providência dele para uma volta, uma restauração. A partir dali já estava sendo mencionada a vinda daquele que deveria ser e foi, a restauração, o perdão, o amor de Deus encarnado, isso apontando para o próprio Filho Jesus, a vinda dele, e nós estamos aí próximos do Natal. Eu já tenho visto gente deturpando a festa natalina, dizendo que os cristãos não devem comemorar. Sim, para nós, o importante como cristãos é nós pensarmos mais na morte de Jesus. Agora, pensar na morte sem um nascimento é impossível. Tem que nascer, e ela teria que ser uma morte, no futuro, uma morte vicária, uma morte substitutiva. O que é isso?
Jesus não poderia ter vindo e morrer velhinho. Não teria sentido. Ele teria que ser sacrificado mesmo, como os profetas anunciavam. Então, todo o conselho de Deus, ele passa então pelo nascimento de Jesus, ele passa por sua morte, ele vai, né, à cruz, tem a sua ressurreição, tem a sua ascensão e tem a promessa da sua volta. Você falar todas essas coisas de Gênesis, até quando os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus mencionava a sua volta, a sua vinda, deixar de comunicar a sua vinda, é tornar o Evangelho incompleto. É tornar o Evangelho incompleto. E o que é o Evangelho? O Evangelho, Paulo está resumindo, esse texto é muito usado pelos colegas, pelos pastores, quando da época da celebração da ceia do Senhor. O que é a celebração da ceia do Senhor para nós? É uma ordenança. Eu fico feliz quando o crente se esforça para participar desse momento da ordenança do Senhor. Nós lembramos que Jesus veio e morreu e ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até quando? Até que Ele venha, até que Ele volte. Isto é o Evangelho, é completar o Evangelho. Você completa com a volta de Jesus, que para nós crentes, nós todos estamos aguardando-o e queremos que Ele retorne. Pastor, eu queria, antes de Jesus voltar, eu queria terminar minha faculdade, eu gostaria de casar, gostaria de ter filhos, gostaria de ter um sucesso na minha área profissional. Mas você trocar isto pela volta de Jesus, queridos, o céu é muito melhor. É muito melhor. Até que Ele venha. Isso é o Evangelho. Então, até que Ele venha, Paulo está falando que eu preciso viver esse Evangelho. Até que Ele venha, eu preciso demonstrar que eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Até que Ele venha, eu vou viver esse Evangelho pleno, puro. Até que Ele venha, não há uma outra forma de demonstrar que o mundo veja em nós e em mim, particularmente, que eu sou de Jesus. Aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Esse é o hino 401 do cantor cristão. Até que Ele venha. Mas o apóstolo Pedro, ele corrobora com essa palavra paulina. Jesus está demorando a voltar, vamos viver de qualquer forma. Não. Não. Vamos viver segundo o padrão bíblico, segundo o padrão de Deus. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. É o que Jesus disse em outras palavras: é necessário você nascer de novo, ó mestre de Israel. Precisa um novo nascimento, um nascimento espiritual.
que o mestre não entendia. Chegou a colocar Jesus dizendo: Senhor, como que é essa coisa, eu sendo velho ter que nascer de novo? Então, vida cristã é uma vida diferenciada. Não é mais a mesma coisa de como eu vivia no mundo. Com as práticas mundanas, não é a mesma coisa, é diferente. E aí o apóstolo Pedro vai traçar aqui como o cristão deve esperar o seu Senhor. E ele menciona da seguinte forma: o cristão deve esperar o seu Senhor, não esse viver o Evangelho, é viver uma vida reta, como diz o verso 14. E ele menciona 3 palavrinhas no final do versículo 14. O cristão é aquele que vai esperar o seu Senhor. Quando ele vier, ele tem que ser achado em paz. Achado em paz. Que paz é esta? A paz que a Organização das Nações Unidas está propondo é a paz de que quando vier o homem da iniquidade, como chama o apóstolo Paulo, propor uma paz para a humanidade, para dizer aos 4 cantos do mundo: agora temos paz e segurança. E Paulo diz: quando vocês ouvirem isso, cuidado, porque virá uma destruição. Que paz é esta? A paz que Jesus prometeu. Ele menciona lá, o evangelista João diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Esta paz de Jesus é diferenciada. Só pode dar paz aquele que tem a paz, que é a própria paz. Eu lembro e gosto de ler o fato histórico em que Jesus, numa das viagens, daquelas travessias do mar da Galileia, ele entra no barco com seus discípulos e vão para outra margem. E enquanto eles estão navegando para outra margem, vem uma súbita tempestade. E o que acontece? As ondas crescem, os ventos chegam, os discípulos começam a ficar apavorados, e Jesus dormindo. Anos atrás eu pastoreava a primeira igreja em São Sebastião, litoral norte aqui do estado, e nós tínhamos uma congregação em Ilhabela. E numa noite, eu fui nesse culto, na congregação. Foi somente eu, a família ficou em casa. E terminada o culto, estava um tempo chuvoso, chegou a hora de pegar a balsa de volta para o continente. Chovendo e vento. E na balsa 2 carros. De uma outra pessoa e o nosso. E essa balsa chacoalhava. Vocês querem saber o resultado? Estou aqui. Queridos, eu só queria chegar no continente. E eu lembrava desse fato em que Jesus estava dormindo. Eu não estava dormindo, eu estava em oração. Eu não sei se eu teria muito fôlego para nadar de um ponto a outra. Jesus dormindo. Mestre, acorda, nós estamos perecendo.
Mas Jesus tinha dito a eles: olha, nós vamos para a outra margem. E aí chegou a hora de você, ou você confia na palavra, ou você não confia. Quem está dizendo, quem disse que nós vamos chegar na outra margem, foi o Senhor que criou os céus, a terra, o vento, as águas, os mares. Vou chegar lá. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos. A ideia de empenhar aqui é dedicar, esforçar, batalhar, pleitear. Empenhem-se por serdes achados em paz. Já começaram a pintar nos noticiários os adivinhadores do que vai acontecer em 2025. Eu não perco tempo nisso. Eu não perco tempo. Mas o quadro político e econômico, não só do Brasil, mas do mundo, não é das mais fáceis, não. Mas e se Jesus voltar? Por que a preocupação? Vamos ser achados em paz. E essa paz nós já temos, porque Jesus já morreu por nós. E é isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos: justificados, pois, pela fé, temos paz. Paz com quem? Com Deus. Queridos, você pode ter 7 bilhões de pessoas como seus inimigos, mas existe um ser que você tem que estar em paz. É com Deus. A bandeirinha branca já foi levantada há tempo. A bandeirinha branca representa a ida de Jesus até o Calvário. De uma outra forma, Pedro continua dizendo aqui: olha, quando ele vier, até que ele venha, sejamos encontrados em paz, sem mácula. Que é isso? Sem mancha. Crente manchado é feio, é ruim. Eu manchado vou ficar mais feio ainda. Agora, a mancha aqui é de caráter, a mancha aqui é da vida, a mancha aqui é de uma vida complicada, uma vida que você não sabe se é ou não é, se é luz, se são trevas. Sem mácula significa uma vida que não tem escândalo. Você olha para o cristão ou para a cristã e vai dizer assim: olha, que crente. Algumas práticas não existem para nós, aquelas que são feitas no mundo. Não compete a nós. Não é para nós. O todo mundo faz, o todo mundo vive, não é para o crente. Todo mundo desconfia de alguém, todo mundo quer passar a perna no outro. Isso não é para o crente. Embora muitas vezes pode até parecer que alguns fiquem desconfiados. Eu já tive momentos de desconfiança também. Mas eu preciso crer na espiritualidade do irmão, da irmã.
sem mácula, irrepreensível. É outra forma que Paulo está dizendo, que Pedro está dizendo aqui. Irrepreensível, que não vai receber repreensão. Só recebe repreensão aquele que faz por merecer. Você é repreendido? Ou é irrepreensível? Eu vivo de tal forma que o que me guia é a palavra, é o Evangelho. Esse Evangelho que entrou em mim e eu estou vivenciando. Até que Ele venha, eu vou viver desta forma. Mas até que Ele venha, Pedro continua dizendo aqui, eu vou estudar as Escrituras, diz o verso 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Meus queridos, domingo passado foi o segundo domingo de dezembro. O que nós batistas lembramos ou comemoramos? Dia da Bíblia. Eu não vou perguntar, não vou pedir isto, mas a pergunta que eu faria é: onde estão os bereanos do século 21 dessa igreja? E pastor, quem são os bereanos? Há um texto bíblico, lá em Atos, que Lucas registra o seguinte: os bereanos, eles consultavam as Escrituras, se tudo aquilo que era sendo pregado estava de fato pautado ou recomendado pelas Escrituras. Os crentes de Bereia faziam assim, eram diferentes dos crentes de Tessalônica. Agora é interessante que Paulo escreve 2 cartas à igreja em Tessalônica e não escreve nenhuma carta à igreja de Bereia. Não? Mas, queridos, é necessário conhecer as Escrituras. É necessário. Nós estamos terminando mais um ano de leitura bíblica de todo ano. Todo ano. É mais um ano que estamos encerrando. Falta para mim os capítulos 56 de Isaías até o 66 e Apocalipse. Eu começo a fazer a partir de amanhã. Que coisa linda. Há coisas difíceis, sim. Mesmo com meus 49 anos de vida cristã e 34 anos como pastor, estudando teologia, lendo livros, há partes bíblicas difíceis. Difíceis de entender. Não são fáceis. Mas há partes que são fáceis. Dá para você entender. Eu vou falar daqui a pouco um texto que vocês vão perceber que isso é inteligível. É perceptível, é claro. Mas eu preciso ler a Escritura. Eu preciso ler. Porque a partir daí, a minha fé vai aumentar. Há um fato que Lucas registra lá no capítulo 21, em que Jesus fala a respeito do perdão. Jesus está falando a respeito do perdão, ali. E os discípulos estão perguntando até que ponto você deveria perdoar. E Jesus conversa com eles, devemos perdoar sempre. E aí parece que Lucas, quando termina as palavras de Jesus, ele fala de uma forma assim: Senhor, aumenta-nos a fé.
Parece um texto que não tem nada a ver, né? Por que os discípulos estão pedindo para que o Senhor aumente a fé quando Jesus está falando de perdão? É porque a fé, ela é necessária para agradar a Deus, ela é necessária para o entendimento da palavra de Deus. Os discípulos não estão pedindo ali fortalecimento da fé, estão pedindo que aumente a fé. Meus queridos, eu já conheci gente falando, pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. E aí você começa a perceber pela postura que a fé não é tanto assim, não. Sem querer julgar, a própria pessoa dá demonstração que ela vive uma fé pequena, uma fé que precisa ainda ser trabalhada, que precisa de paciência. É na Escritura que nós vamos entender o significado do perdão, e o perdão é evangelho. Perdão é evangelho. No texto bíblico, há duas palavrinhas gregas para perdão. Me permita rapidamente só mencioná-las. A primeira palavra é carizomai. Carizomai significa, ali, você tem duas palavras ali com junção. Caris, que é graça. Você sabe definir graça. Né? Graça a favor, não merecido. Tá? E zomai, perdão. Então a graça está no bojo do perdão. Você vai perdoar. É claro, pastor, eu não estudei grego. Vai perguntar para o seminarista, vai perguntar para o pastor da igreja. Né? Ele vai buscar lá e vai ensinar. Tá? Então, o perdão está no bojo da graça. Você só pode perdoar com graça. É a mesma forma que Deus nos perdoou. Deus nos perdoou com perdão, carizomai, e com a outra palavrinha grega que chama afetis, que significa remissão, livramento da pena. Então, Deus nos ama e nos amando, Ele vai nos perdoar. Ele demonstra esse perdão através da cruz de Cristo. Então, perdoar é uma demonstração de graça sobre aqueles que ofenderam. Nós ofendemos a Deus. Nós estamos tratando aqui de um perdão vertical, vamos poder falar assim, mas há um perdão horizontal. Alguém que me ofende, Paulo vai falar isso lá na sua carta aos Colossenses. Assim como Cristo vos perdoou, como Deus vos perdoou, perdoai vocês também mutuamente. Esse é o mesmo perdão. Então Deus nos ama, Ele nos perdoa com esse perdão carizomai, tá? É aquele perdão que, olha, ele não merece ser perdoado. A pessoa fez tanto mal para a gente que não merece ser perdoado. E aí você perdoa. Perdão é isso. A pessoa é ruim e você precisa desse perdão. Não adianta você dizer assim, eu só vou perdoar se ela merecer. Deixou de ser perdão. Deixou de ser perdão, tá? Quem leva a sério a palavra de Deus, perdoa. Isso é simples, é escritura. Está nas escrituras. A segunda palavrinha que eu já mencionei, a afetis, significa remissão, livramento da pena, da condenação. Esta palavra, ela está mais de 40 vezes em todo o Novo Testamento.
Então, perdão é graça, e perdão é livramento da pena. Perdão exige um elevado preço pago pelo que perdoa. Pensando em Jesus, o que Ele fez com a nossa salvação, Ele nos perdoou. Isso é Evangelho. Ele nos perdoou. Qual foi o preço desse perdão? A sua vida na cruz. Isso é inteligível. Então, até que Ele venha, eu vou estudar as Escrituras para o meu aprimoramento e meu crescimento. Até que Ele venha, eu não vou ficar marcando o passo. Isso aí eu adentro a palavra final do apóstolo Pedro, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até que Ele venha, eu não sou mais uma criança espiritual. No meu caso, eu tenho 49 anos de nova vida. No dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha no primeiro ano da minha conversão, mesmo com a minha idade lá na época. Então, queridos, não há mais, eu preciso crescer, eu preciso ir adiante, é isso que o Senhor espera, crescendo em Cristo, até que Ele venha, na graça e no conhecimento do Senhor. Costumeiramente, muitos crentes terminam o ano, e eles chegam diante de Deus e falam assim: próximo ano eu vou ser um crente batuta, vou alegrar o coração do meu pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ler a palavra, vou participar dos cultos, e tal, e de repente, chegou no final de mês de janeiro, já não está lendo a Bíblia com a frequência, já não participa dos cultos em fevereiro e março, já começou a diminuir, culto de oração já não é tão importante, eu tenho outras coisas para serem feitas. Não, queridos, eu preciso crescer. Até que Ele venha, eu preciso crescer. Para encerrar, eu quero ler o texto de Colossenses, só para que os irmãos vejam um texto tão claro que existe na palavra. Colossenses 3, versos 12 a 17. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. É confuso isto? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Meus queridos, que coisa maravilhosa.
Aqui nesse texto, Paulo usa 2 vezes a palavra longanimidade. Fala do substantivo e também fala, sejamos longânimos. O que é isso? Longânimo é paciência extrema para suportar uma ofensa. É uma virtude de se suportar com uma firmeza todas as contrariedades. Você está aí no dia a dia, às vezes alguma coisa acontece, às vezes dentro de casa mesmo, no local de trabalho, na escola, e você suporta, você fica quieto, em benefício de uma outra pessoa. Você não vai revidar, não vai chocar, não vai ofender. Eu fui ofendido, vou pagar na mesma forma, na mesma moeda. Não. Não, isso é ser longânimo, é ser paciente para suportar contrariedades, dificuldades. É difícil entender isso? Está na palavra. Então, até que o Senhor venha, eu vou viver esse evangelho pleno. Eu estou dizendo com isso que Ele vai voltar, que Jesus voltará. Eu tenho pelo YouTube, um canal, no meu canal, eu tenho uma live que eu faço às terças-feiras. E isso começou quando eu estava pastoreando uma igreja em São Paulo, e entrou o período da pandemia, e os cultos lá em São Paulo foram suspensos. E então a maneira de eu cuidar das ovelhas lá era pela internet. Então, esse momento com Deus foi o nome que nós demos, era feito às terças e quintas-feiras, e eu fazia domingo também, escola dominical, tudo pela internet. Acabou a pandemia, os cultos voltaram à sua normalidade, mas ficou o momento com Deus. E na semana passada eu convidei um colega, foi meu contemporâneo no seminário, lá no Rio de Janeiro, e ele está atualmente na Flórida, nos Estados Unidos. Perguntei ao João Marcos, você quer fazer você traz a reflexão? Legal. Ajeitamos, ele trouxe a reflexão. Eu falei, traga uma mensagem natalina, né? Nós estamos adentrando o Natal, tal. Ele colocou, eu vou falar sobre a volta de Jesus. Tudo bem. Tudo bem. E ele falou sobre a volta de Jesus. E aí, nos comentários, no chat, teve o chat, e depois nos comentários, um outro colega lá de São Paulo, o pastor Marcos Jacinto, ele é de origem hebraica, a gente fala que é o pastor judeu que nós temos. Ele disse, pastor Simei, eu não estou mais pregando que Jesus está voltando. Quando fala assim, a gente já sabe que o colega está querendo, tem alguma coisa por vir aí, né? Você não está pregando? Não estou pregando mais que Jesus está voltando. Eu estou pregando que Jesus está chegando. E aí eu comecei a pensar qual a implicação disso para nós hoje. Eu não sei se os irmãos pensam assim. Eu daqui vou sair, nós vamos sair daqui a pouco, eu vou passar na Igreja Batista de Vila Santana para pegar o outro filho. Vamos dizer que eu mande uma mensagem para ele via WhatsApp dizendo, olha, estamos voltando. A ideia, ele pode ir lá pensar, ele está voltando, papai está voltando, mas que hora que ele vai estar voltando?
Agora, se eu escrever para ele assim, estou chegando, o que ele vai interpretar? Que eu já estou ali pertinho, estou perto de revê-lo e de pegá-lo. Então eu entendi o que o colega lá estava querendo dizer com a diferença de Jesus está voltando e de Jesus está chegando. Independentemente da qual a linha teológica que você defende e aceite, até que ele venha, eu vou viver o evangelho pleno de Cristo na minha vida. Eu preciso anunciar que ele morreu, que o pão e o cálice representam o seu corpo e o seu sangue que foi derramado por nós, por mim. Até que ele venha, eu vou dizer que ele morreu e ressuscitou, está vivo, nós adoramos um Cristo vivo. Até que ele venha, eu vou viver uma vida reta, em paz, sem mácula, irrepreensível. Até que ele venha, eu vou estudar as Escrituras. Até que ele venha, eu vou crescer em Cristo. Que Deus nos abençoe. Abaixe a sua fronte. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado pelo teu evangelho, pelas boas novas. Estávamos perdidos, estávamos longe do Senhor, porque todos nós pecamos, estávamos separados da tua glória. Jesus veio, Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus morreu naquela cruz por nós. Jesus ressuscitou, ele não ficou no túmulo. Jesus foi ascenso aos céus, foi assunto aos céus. Ele está à tua destra, de onde virá para nos buscar. Então, até que ele venha, ó Pai, queremos que nossos queridos irmãos sejam achados vivendo esse evangelho. O evangelho puro, o evangelho da paz, o evangelho da proclamação das Escrituras, o evangelho que nos impulsiona a crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe esta igreja, abençoe o anjo que pastoreia esta igreja. No momento ele está impossibilitado. Nós estamos clamando ao Senhor para que a obra seja feita na vida do teu servo, pastor Jefferson, para que essa igreja ela encontre novamente a alegria de ter o seu líder aqui à frente. Abençoe a sua família, a sua esposa, o seu filhinho. Abençoe a liderança da igreja. Abençoe, ó Pai, os planos e o futuro dessa igreja. As intenções dela como agência que proclama esse evangelho. E perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que falhamos com o Senhor, mas nos dê a tua alegria de mostrar que nós somos de Jesus. É nesse nome que nós oramos e agradecemos. Amém.